Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula de exegese no Apocalipse. Na aula de hoje nós daremos um salto para o capítulo 12 do Apocalipse, porque eu preparei um material escrito que servirá como um modelo da exegese escrita que os alunos normalmente têm que apresentar nas minhas aulas de exegese. Então, a gente vai trabalhar nesse material escrito, eu vou fazer uma apresentação dele, explicar cada parte da exegese, e eu espero que essa aula seja bastante útil para todos os alunos. Depois, se possível, e se eu tiver coragem, nós voltaremos para os capítulos 6 até o capítulo 11. Não em várias aulas, mas em poucas aulas. Eu imagino que esse nosso curso de exegese no Apocalipse, como ele é um curso apenas para ensinar a fazer exegese e não um curso do livro como um todo, imagino que a gente deve parar ali pela 8ª aula, não vamos seguir muito adiante disso, não. Mas o fato é que hoje, então, o nosso foco será o trabalho escrito de exegese. Eu vou compartilhar, então, a minha tela, e aí nós continuaremos essa aula. Então, o trabalho de exegese, ele vai ter, como um trabalho acadêmico, e como qualquer trabalho acadêmico, ele terá capa, não é? Capa, o nome da instituição, o título do trabalho, data, depois uma contracapa, o nome do aluno, título, aquela descrição do trabalho, a instituição e data. E aí nós temos um sumário. Nesse sumário, aliás, lembrando que esse material, esse trabalho escrito, ele é um modelo prático do manual de exegese que eu tenho publicado lá no website Isso é Grego, www.issoegrego.com.br/exegese. Você vai encontrar o material exegese, o que é e como fazer. Esse material foi feito com base naquele manual. As partes da exegese são um estudo contextual, onde nós estudamos o contexto histórico, o contexto literário e o contexto canônico. Depois, um estudo textual, onde nós trabalhamos com tradução dinâmica, defesa de período de divisões, esboço mecânico, definição de gênero e subgênero literário e, principalmente, comentário, que é a parte central do trabalho, e a mensagem para a época da escrita. E, finalmente, depois nós temos a terceira parte de uma exegese escrita, que é o estudo teológico, mensagem para hoje, e a teologia do texto nos termos da teologia bíblica, da teologia sistemática e da teologia prática. Como é que isso funciona? Como é que tudo isso funciona, então, na prática, não é? A introdução, lembre-se que na introdução o seu objetivo é apresentar o seu trabalho de tal forma que o leitor decida se vale a pena, ou decida que vale a pena, gastar o precioso tempo dele para ler o seu trabalho. Então, a introdução é uma questão de marketing, é uma questão de você convencer o seu leitor da relevância do seu trabalho. É isso que normalmente se faz na introdução. Aí, então, nós temos apenas uma transcrição do texto bíblico, que no meu caso eu escrevi transcrever da Nova Tradução Linguagem de hoje, por nenhum motivo específico, mas apenas por ser uma tradução que muda um pouco a tradução normal, aquilo que a gente está mais acostumado a ler desse texto, na Almeida Revista e Atualizada. Depois disso, começa o estudo do texto propriamente dito, não é? Então, tem a transcrição do texto e aí o estudo do texto. Vale a pena a gente ler o texto, porque a gente vai ver algumas questões específicas, né? O texto diz: então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou para a terra, jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono.
A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. E aí a última sessão. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isso é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Que nosso Deus nos abençoe à medida que nós estudamos esse texto, porque nós sempre dependemos da bênção e da iluminação do próprio Deus para compreendermos a sua palavra. Na exegese escrita, então, a primeira parte é o estudo contextual, onde nós estudamos o contexto histórico, o contexto literário e o contexto canônico. No caso do contexto histórico, e notem que o nosso texto é um modelo apenas, então eu não desenvolvi todas as sessões, eu apenas mostro como é que essas sessões deveriam ser desenvolvidas em se tratando desse texto específico de Apocalipse 12. Então, o contexto histórico. Quais são os assuntos que deveriam ser tratados no contexto histórico deste livro? Bem, quando a gente fala de Apocalipse, essa história do contexto histórico é um pouco mais complicada, porque existem tempos distintos no Apocalipse. Existe, por exemplo, o tempo das igrejas da Ásia Menor e de João, aquele tempo histórico no qual João estava ali na ilha de Patmos, em torno, provavelmente, do ano 90, 90 e alguma coisa, 96 depois de Cristo, ou alguma data anterior a isso, já que a gente não sabe precisamente a data de escrita do Apocalipse. Então, existe esse tempo histórico, mas também existe o tempo que o nosso texto se refere ao nascimento de Cristo Jesus. Então, aí a gente já é transportado para muito antes do tempo de João. Existe também no nosso texto uma referência à ascensão de Jesus, e aí então nós temos outro tempo sendo abordado no livro de João. Existe um tempo que a gente nem sabe se é tempo exatamente, que é aquele tempo ou ausência de tempo onde João se encontra no céu em espírito. Qual tempo é esse? Existe tempo ali nessa dimensão na qual João se encontra? E por vezes, quando o livro mostra diversos cumprimentos ao longo da história e um grande cumprimento final, também aí nós temos distintas referentes de tempo. Quando a gente trata do contexto histórico, portanto, do Apocalipse, nós temos que lembrar que existem todos esses tempos distintos numa mesma passagem, sendo que o mais importante desses, para a compreensão do livro, é o tempo da época da escrita. É aquele tempo no final do primeiro século, quando o Império Romano dominava sobre todas as coisas, dominava de maneira muito forte sobre a Ásia Menor, quando a adoração imperial era um assunto muito importante ali, era um fato muito importante naquela região. Então, esse é um dos tempos mais importantes que nós podemos estudar a respeito do nosso texto.
Aqui no caso, apenas escolhendo e mostrando, exemplificando com alguns temas, não é? O Império Romano domina sobre a Ásia Menor e realmente havia conseguido fidelizar os habitantes daquela região por meio de adoração ao imperador. Toda essa história de adoração imperial, da propaganda imperial que Roma fazia, é muito importante como contexto histórico para nós compreendermos todos os textos do Apocalipse. Isso vai ser ainda mais importante no capítulo 12, quando aparecem aquelas bestas, aqueles animais terríveis. Esse contexto da adoração imperial se torna ainda mais fundamental. Nosso texto faz uma referência ao diadema, na língua grega, diademata. É interessante porque quando nós vamos conferir isso lá no Google Imagens, que é uma coisa bem interessante de se fazer, notem que nós temos aqui modelos de diadema romano. O diadema é aquilo que nós hoje chamamos mesmo de coroa. Quando a Bíblia fala de diadema, ela está falando de coroa, que é um símbolo de autoridade, não é? Então, esse é um assunto que a gente poderia estudar. Por outro lado, o nosso texto também faz uma referência àquilo que é chamado de coroa, não é? A mulher estava usando uma coroa. E a língua grega aponta para esse outro tipo aqui não era uma coroa de autoridade, mas sim aquelas coroas de louro ou de salsão que eram concedidas aos atletas romanos, aos atletas greco-romanos, quando eles venciam uma competição. Então, apenas para que a gente tenha também uma ideia visual de algumas coisas que aparecem no texto. Então, ainda que sem o uso de imagens, a descrição dessas coisas e a distinção entre diadema e Stéphanos deve aparecer aqui nessa seção do contexto histórico. Outros assuntos que poderiam ser desenvolvidos pelo exegeta escrevendo esse trabalho seria a questão do dragão querendo devorar uma criança. Será que essa imagem aparece em algum outro lugar, seja na literatura judaica do período do Segundo Templo, o período chamado interbíblico, seja na literatura greco-romana? Será que existe alguma referência a isso? Também existe a referente dos 1260 dias, que aparece em outro lugar como um tempo, tempos e metade de um tempo, que historicamente aponta, ao que tudo indica, para aquele período da Guerra dos Macabeus, o período que antecedeu a vitória dos Macabeus na guerra, que foi um período de grande dificuldade, de grande opressão estrangeira contra o povo de Israel, contra os judeus. Então, aqui nessa sessão, o intérprete deveria apontar, descrever um pouco esse fato histórico e mostrar como é que ele serve de base para que o autor fale de um outro tempo futuro, no qual coisas semelhantes àquelas que aconteceram naquela época acontecerão. Também existe uma referência ao anjo Miguel, e é possível encontrar referências ao anjo Miguel na literatura judaica, em outros textos. Existe uma referência a mulher ganhando asas de águia, que também valeria a pena fazer uma pesquisa na literatura greco-romana para ver se essa imagem é uma imagem que só aparece aqui nesse texto ou se ela aparece em outros lugares. Então, esse é o tipo de assunto que deve ser tratado na seção do contexto histórico. Aborda-se questões religiosas, culturais, econômicas, políticas, que possam nos lançar luz para que nós melhor compreendamos o nosso texto. Logo em seguida vem o estudo sobre o contexto literário. O contexto literário, nas exegeses que eu peço, ele é dividido em três partes. O contexto literário do livro todo, o contexto literário remoto e o contexto literário próximo. São como círculos concêntricos, não é? Primeiro o livro inteiro, depois o contexto remoto e depois o contexto próximo. O que o intérprete deve fazer nesses contextos? Ele deve explicar como é que os contextos ajudam a compreender o texto e como é que o texto lança luz também sobre essas seções. Então, no caso do Apocalipse 12, no caso de Apocalipse 12, o contexto do livro inteiro,
Essa eu vou ler onde diz assim: o capítulo 12 abre uma seção que é de fundamental importância no livro do Apocalipse. Alguns dos temas desenvolvidos nesse capítulo são fundamentais para todo, não para todos, mas para todo o livro, tais como o nascimento de Jesus, a igreja, a luta de Satanás contra a igreja e contra Jesus. Faltou aqui o nascimento e a ascensão de Jesus, que é também referida no nosso texto. A luta de Satanás contra a igreja e contra Jesus, a pessoa de Satanás, referência a estrelas, coroas, sinais, palavra, testemunho, martírio, Salmo 2, 1260 dias e a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. O que o autor deveria fazer aqui, então? Mostrar como é que esses temas, que são muito proeminentes no capítulo 12, como é que eles são desenvolvidos no resto do livro. E assim sendo, como é que as demais referências a esses assuntos que aparecem no livro nos ajudam a compreender melhor o capítulo 12, principalmente isso, mas também como é que o capítulo 12 nos ajuda a formar uma ideia de como interpretar esses conceitos ao longo do resto do livro. No caso de Apocalipse, é um pouco mais completo falar sobre contexto remoto, porque as sessões são muito bem delimitadas, embora seria até possível nós trabalharmos o contexto remoto aqui, os capítulos 12 a 14, e trabalharmos os capítulos 12 e 13 como contexto próximo. Mas nesse trabalho eu optei por deixar o contexto remoto sem fazer, dando a devida explicação, e aí então dedicar um pouco mais de tempo ao contexto próximo, onde nós lemos o seguinte: o capítulo 12 forma uma das seções principais do livro, juntamente com os capítulos 12, ou com os capítulos 13 e 14. Nós tivemos a sessão das 7 igrejas, as cartas para as 7 igrejas, tivemos a sessão dos 7 selos, tivemos a sessão das 7 trombetas. Então, enquanto nós esperamos alguma outra sessão de 7 coisas e apontando para a destruição, etc. e tal, ao invés disso, esse padrão é quebrado nesse momento, ele é retomado mais à frente com as 7 taças ou 7 cumbucas, ele é tomado mais para frente, mas aqui esse padrão é quebrado, quando nós temos então a apresentação da mulher e do dragão, das 2 bestas e do selamento dos 144 mil fiéis. Então, o que seria tratado no contexto próximo? Aqui deveria tratar, o autor o exegeta, ele deve escrever nessa sessão como é que alguns dos temas principais que aparecem no capítulo 12 são desenvolvidos no contexto próximo, são desenvolvidos também no capítulo 13 e no capítulo 14. Deve mostrar, por exemplo, como é que o capítulo 12 termina com essa... Deixa eu puxar aqui. O capítulo 12 termina com essa expressão e parou sobre a areia do mar. Aquele dragão, ele para sobre a areia do mar. E esse verbo, que é o verbo histemi, ele é importante porque ele dá a ideia não de alguém que está parado porque terminou de fazer alguma coisa, ele não dá uma ideia de conclusão, mas sim uma ideia de expectativa. Ele está parado esperando alguma coisa, ele está em posição de ação, ele está parado para agir de alguma forma ou para que alguma coisa aconteça, e de fato o capítulo 13 faz todo sentido quando João diz: e vi do mar um animal subindo, não é? Um animal subiu, e vi do mar um animal estava subindo ou está subindo, não é? Do mar. Então notem, o dragão ficou parado na areia do mar. E então o animal surgiu de dentro do mar. O dragão foi a audiência desse aparecimento desse animal que sai do meio do mar. E isso conecta de maneira bastante íntima os capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Então é esse tipo de estrutura, esse tipo de relação que tem que ser mostrado aqui nessa sessão do contexto próximo. Aí, finalmente, eu peço uma sessão que é para apresentar uma estrutura do contexto próximo. Aqui, o intérprete deve ficar à vontade para apresentar o tipo de estrutura que quiser, não é? Eu resolvi usar algumas figurinhas aqui,
apenas para mostrar a relação, não é? A mulher com a lua nos pés, a coroa na cabeça e etc. Depois essa mulher é lançada no deserto, ou ela é levada para o deserto, não lançada, mas ela vai para o deserto, lugar preparado para ela, onde ela será sustentada. E aí então no capítulo 13 nós temos a besta que emerge do mar, depois a besta que emerge da terra e os 144 mil selados. Qualquer tipo de gráfico, o intérprete deve ficar à vontade aqui, no caso da minha exegese, para apresentar o tipo de gráfico que quiser, que mostre a relação do contexto próximo. O último contexto que eu peço nessa sessão de estudo contextual é o contexto canônico. É onde o intérprete vai mostrar a relação do seu texto com os textos do Antigo Testamento e com outros textos do Novo Testamento. Então, no caso do nosso texto, Apocalipse 12, ele traz referências, seja citações, seja alusões ou ecos, mas ele traz esses tipos diversos de citações de vários textos, de usos do Antigo Testamento, de vários textos. Então, nós temos Miqueias, Isaías, principalmente Daniel, é o texto que mais aparece, especialmente capítulo 7, onde aparece o ancião de dias se relacionando com o filho do homem. Temos também Isaías, temos essa referência fundamental no Salmo 2, não é? Referência que mostra o cumprimento, como é que o Salmo 2 apontava o fato de que as nações se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e a resposta de Jeová, a resposta de Yahvé para as nações é o fato de que ele estabeleceu o seu Messias, o seu ungido sobre o Monte Sião. E aí, então, no próprio Salmo, a segunda pessoa da Trindade fala, e ela fala, a segunda pessoa da Trindade fala aquilo que o Pai havia dito para ele, né? Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás. Então, o Salmo 2 está sendo usado aqui em Apocalipse 12, ele é usado em outros momentos ao longo do livro, em outros textos também do Novo Testamento, para mostrar como é que Jesus Cristo é a resposta de Deus à rebeldia dos reis, à rebeldia das nações, dos maiorais, dos governantes das nações. Então, essa é a sessão onde o intérprete vai mostrar a relação do texto que está sendo estudado, no nosso caso Apocalipse 2, com vários textos do Antigo Testamento, e é claro que no caso de quem está escrevendo o trabalho, todas essas coisas têm que ser desenvolvidas, não todas necessariamente, mas as mais relevantes, as mais importantes. Também existe a relação do nosso texto com outros textos no Novo Testamento. Então, textos que abordam o nascimento, a ascensão de Cristo, a perseguição à igreja, outros textos que citam o Salmo 2. Todos esses textos do Novo Testamento servem como contexto canônico para Apocalipse 12. Então, o intérprete deve escolher alguns desses textos e demonstrar como é que eles ajudam a entender Apocalipse 12. É a regra clássica, regra de ouro da interpretação bíblica, não é? A Bíblia explica a própria Bíblia. Depois disso, nós passamos na nossa exegese escrita para o estudo textual. A primeira parte é apenas uma citação do texto grego e o estudante pode escolher qual texto grego ele quer usar. Nessa aula de 28ª edição, SBL, textos receptos, qualquer texto que ele queira. E, normalmente, eu peço que, em notas de rodapé, o aluno explique as variantes textuais mais importantes do texto. Então, é aqui, quando ele transcreve o texto grego, que ele deve chamar notas de rodapé e explicar as variantes textuais, as opções textuais mais importantes da versão que ele escolheu e se ele concorda ou não com essas opções feitas por aquela versão. Depois vem uma tradução literal. A tradução literal, que eu explico num texto como fazer a tradução literal, lá no www.issoegrego.com.br/exegese, como fazer uma tradução literal. É uma tradução formal, é uma tradução que tem por objetivo uma maior proximidade com a língua de origem e não com a língua destino. Então, ela vai manter, sempre que possível, quando não for prejudicar a compreensão, ela vai manter a ordem das palavras, vai manter
com maior precisão o aspecto verbal da língua grega e coisas desse tipo. Como nós já trabalhamos isso em outros vídeos, então, e esse material vai ficar à disposição também lá no Isso é Grego /exegese, esse modelo de exegese vai ficar lá à disposição, então eu não vou gastar tempo lendo essa tradução literal. A tradução dinâmica é onde o autor vai, o exegeta, não é? Ele vai transformar a sua tradução literal numa tradução de fácil leitura na sua própria língua. Então, a tradução dinâmica, ela visa muito mais a compreensão do que a precisão e até mesmo a proximidade com a língua de origem. Então, a ordem de palavras será alterada, palavras mais novas, às vezes menos precisas, mas mais novas, mais fáceis serão utilizadas, porque o objetivo dessa segunda tradução é a compreensão do texto bíblico. E esse é um grande exercício que os exegetas devem fazer, é produzir a sua própria tradução dinâmica do texto. A quarta parte é a defesa da perícope e das divisões, que no caso da nossa perícope não é uma coisa muito complicada. Cada gênero literário específico tem regras distintas para a definição de perícope. No caso do Apocalipse, as regras que se aplicam a ele são muito semelhantes às regras de definição de perícope em textos narrativos, ou seja, mudança de tempo, de cenário, de personagem e de trama são assuntos muito importantes que o intérprete deve ficar de olho nessas mudanças para provar se o seu texto é uma perícope realmente ou não. No nosso caso, a gente aponta que existem diversos aspectos que mostram claramente que o capítulo 11 conclui uma perícope e até mesmo uma seção do livro de Apocalipse. Então, ele conclui o ciclo de 7 trombetas de maneira muito semelhante à conclusão do ciclo, tanto dos 7 selos, quanto também das 7 taças, terminando com relâmpagos, trovões e terremotos, o que mostra, então, que aquela sessão estava sendo concluída. Então, ao provar que a perícope anterior tem uma conclusão, esse é um dos argumentos para mostrar que a perícope posterior está começando após a perícope anterior, evidentemente. Mas também o intérprete deve mostrar evidências no próprio texto dele, não só no texto anterior, mas no próprio texto dele. E nós temos, de fato, no capítulo 12, uma mudança de cenário, porque agora nós não estamos mais no tabernáculo de Deus, como no capítulo 11, ou no final do capítulo 11, mas nós estamos em um outro lugar que é definido apenas como o céu. Existe também a introdução de novos personagens. Agora apareceu uma mulher, apareceu um dragão, apareceu o anjo Miguel, apareceram anjos lutando junto com Miguel e anjos lutando junto com o dragão, apareceu a descendência da mulher, apareceu a terra, que é personificada quando ela engole o rio lançado pelo dragão. Então, todos esses personagens são personagens novos que não estavam no capítulo 11 e que, portanto, apontam para um início de uma nova perícope. Também a mudança de trama, não é? Nada disso, dessa perseguição do dragão à mulher e aos seus descendentes estava em foco no capítulo 11. Então, quando nós temos esse novo foco, isso aponta também para uma nova perícope. Existe também uma mudança de tempo, porque embora eu não tenha escrito isso aqui, porque o capítulo anterior apontava para uma consumação, seja ela a consumação final, seja ela uma pré-consumação, por assim dizer, e o capítulo 12 começa falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma mudança clara na referente dos símbolos que estavam sendo apresentados. E como é que nós comprovamos que o final do capítulo 12, de fato, conclui a nossa perícope? Nós provamos isso pelo fato de que o capítulo 13 começa com essa expressão kai eidon, que é uma expressão muito comum no Apocalipse para dar início a novas perícopes ou a novas sessões.
Também nós temos um novo personagem aparecendo ali no capítulo 13, a besta, e uma nova trama também aparecendo. Então, existem algumas marcas bem claras no capítulo 13, que tornam evidente que ele começa uma nova perícope e que, portanto, o 12 vai realmente dos versículos 1 até o versículo 18. Seria até possível falar da possibilidade de uma perícope indo do 12:1 ao 12, porque ali ele apresenta as coisas que acontecem principalmente no céu, e no 13 ao 18 as coisas que acontecem principalmente na terra. Então, se um aluno fizesse essa outra definição de perícope e mostrasse as razões por que ele escolheu fazer essa divisão de perícope, isso não haveria um problema. Seria uma maneira também correta de definir perícope. O que mostra que definição de perícope não é uma ciência totalmente precisa e exata. É possível definir perícopes distintas e, ao mesmo tempo, estar certo na definição delas. A maneira que a gente apresentou a estrutura desse texto, a estrutura temática do texto, não a estrutura do texto propriamente dito, mas a estrutura temática do texto, é a seguinte, então, o texto se divide em 3 partes. Um sinal no céu, 12:1 a 6, o dragão é expulso do céu, 12:7 a 12, e expulso para a terra, o dragão persegue a mulher, 12, de 13 a 18, e cada uma dessas partes tem as suas subdivisões que são nítidas no próprio texto grego, como a gente vai ver, pelo menos introdutoriamente. Existe a apresentação da mulher, a apresentação do dragão, o dragão querendo devorar o filho da mulher, a apresentação do filho da mulher, o filho da mulher é arrebatado para o céu, a mulher foge para o deserto, e também as partes que dividem as outras seções do capítulo. Aí, então, nós temos o esboço mecânico. O esboço mecânico deve ser apresentado tanto em grego quanto na tradução literal feita pelo estudante, não é? Lembrando que aqui eu estou mostrando como produzir uma exegese escrita. O foco não é como fazer uma exegese para pregar, por exemplo, mas sim como produzir um trabalho exegético acadêmico escrito, um relatório de pesquisa exegética. Então, aqui nós temos, e um sinal grande foi visto no céu. Olhem que interessante essa estrutura. Uma mulher. E aqui nós temos várias qualificações dessa mulher. Essa mulher está vestida com o sol. Essa mulher... E aí, depois dessa primeira qualificação, note que nós temos diversos cais, 5 cais, 5 conjunções e, que mostra claramente a relação de qualificação também. Se essa primeira parte aqui, essa primeira linha está qualificando, mostrando uma característica da mulher, o que nós temos nessas outras linhas também são qualificações posteriores dessa mesma mulher. No versículo 13, notem como tem uma pequena quebra aqui, porque aqui você tem um sinal grande foi visto, e aqui de novo, e foi visto outro sinal. Esse outro tanto conecta esses 2 sinais, porque é um outro de modo semelhante, um outro semelhante, quanto tem uma quebra, porque aqui uma coisa foi vista e aqui outra coisa, embora semelhante, mas um outro sinal foi visto também em Toura no céu. E agora o que foi visto foi um dragão, e ele introduz com Idu, que é aquela interjeição, eis, veja, que traz uma certa tensão para o relato, que traz uma ênfase retórica para o relato, né? Esse dragão era um dragão grande, vermelho, tendo cabeça 7 e chifres 10, e a cabeça dele tinha 7 diademas, e aí ele vai qualificando esse dragão de novo com alguns outros cais. A falta do cai aqui nessas 2 linhas até poderia implicar em nós colocarmos esses 3 conceitos aqui juntos. Esse dragão poderia aparecer da seguinte maneira: megas, pirros e ekonkefalas, repta, kaikerata, deca. Poderia aparecer assim, e aí nós teríamos esses 3 cais. Como o que eu peço é um esboço mecânico e não um esboço clausal com muitos detalhes, então isso fica por conta do intérprete definir. E aí nós temos as demais partes, não é? O fato de que esse dragão está pronto para devorar a criança assim que ela nascer.
Aqui nós temos a descrição do nascimento dessa criança, e essa criança ela foi colocada, ela foi posta, ela foi designada para pastorear. É muito interessante o uso desse verbo aqui. Não foi o verbo governar, mas sim o verbo pastorear. O filho da mulher, ele vem para pastorear Panta Taetne, todas as nações, ao mesmo tempo que ele pastoreia com um cetro de ferro. Então, é um pastoreio, é um cuidado que ele terá. Ele é o bom pastor lá de João 10, mas ele é também, ao mesmo tempo, a autoridade máxima sobre a terra, que regerá com um cetro de ferro, como diz o Salmo de número 2. E agora nós temos uma referência da mulher fugindo para o deserto, referência que vai ser trazida novamente à tona mais no final do capítulo, não é? A segunda sessão, o dragão é expulso do céu. É interessante como esse verbo eblete passa a ser importante e foi visto sempre, não é? Os verbos relacionados ao sentido da visão são fundamentais no livro do Apocalipse. Então, o eblete vai aparecer algumas vezes aqui. Então, nós temos essa primeira parte mostrando o fato de que esse dragão fez guerra lá no céu e ele foi expulso do céu por cadê aqui? Ele foi expulso do céu por Miguel e pelos anjos dele. E esse dragão ele é bem descrito aqui, ele é bem apresentado aqui agora, porque ele é apresentado como o grande dragão, a serpente velha, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o enganador de toda a terra, de toda a humanidade. Então, nós sabemos quem ele é, ele está sendo, sem nenhuma dúvida, Apocalipse que por vezes deixa os símbolos muito sem definição, e o intérprete fica tentando tatear para ver se consegue dizer o que significa aquele símbolo específico. Aqui no caso do dragão não tem nenhuma dúvida. João qualificou esse dragão para que ninguém tenha dúvida de que ele está falando da mesma serpente lá de Gênesis 3, do mesmo diabo que aparece lá em Jó, do mesmo inimigo acusador que aparece ao longo de toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E agora ele é expulso do céu para a terra, assim como Jesus fez uma referência disso nos Evangelhos, não é? Eu vi Satanás caindo do céu para a terra. A segunda parte dessa segunda sessão do nosso texto, fala a respeito de, vamos ver aqui, e ouvi uma voz grande no céu dizendo, aconteceu a salvação, é um louvor, não é? A sessão que apresenta louvor ao Senhor, que é comuníssimo em Apocalipse, um dos livros que mais contém louvor, palavras de louvor e adoração a Deus. Nós encontramos também na nossa perícope. Até o gênero literário aqui muda, entra um gênero literário de cântico, um gênero literário de poesia, quebrando o gênero literário narrativo que nós tivemos até aqui no texto. E, finalmente, nós temos a última sessão, onde o dragão é expulso para a terra, e agora, novamente, nós temos a descrição dessa mulher que está na terra. O dragão tenta primeiro persegui-la, e Deus lhe concede asas. Depois o dragão tenta lançar um rio para afogá-la, e Deus faz com que a terra engula aquele rio. Então, o dragão desiste de atacar a mulher, e ele decide atacar os descendentes da mulher. Quem é essa mulher? Eu creio que é possível dizer que essa mulher é um símbolo composto. Se fosse para definir, eu definiria como uma comunidade messiânica, tanto o povo de Israel do Antigo Testamento, Maria como parte do povo de Deus, instrumento pelo qual Deus trouxe o Jesus Cristo encarnado, trouxe a encarnação da segunda pessoa da Trindade, e então a igreja também
como comunidade messiânica, comunidade da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a mulher é uma soma dessas três entidades, eu diria, a Igreja do Antigo Testamento, a mulher, a Maria, mãe de Jesus, e a Igreja neotestamentária. Então, aqui, basicamente, o que nós temos? Nós temos um esboço mecânico, como eu já expliquei em outros textos, e como você pode encontrar um passo a passo também lá no Isso é Grego /exegese. Depois, o esboço vai ser apresentado na sua tradução literal, e é interessante porque se você fizer seriamente esse esboço, não apenas copiar, mexendo em um, você vai ter que voltar e mexer no outro, porque você vai vendo, você vai tomando novas decisões a respeito da relação das ideias do texto. A próxima seção da exegese é a definição de gênero e subgênero literário. É claro que a gente está dentro de um apocalipse, mas o nosso apocalipse neotestamentário, ele tem alguns gêneros literários dentro de si. Ele é apocalipse, ele é profecia e ele é carta. No nosso texto específico, nós temos uma visão sendo narrada, portanto, nós temos uma narrativa, nós temos o subgênero literário de visão, e ali no meio, como eu falei agora há pouco, nós temos um cântico, um texto mais poético, mais estético. O ponto 2.7 do trabalho exegético que eu peço é o comentário, que no caso do meu exemplo aqui, eu não escrevi o comentário. Aqui, só explicando o que o aluno tem que apresentar nessa parte. O comentário bíblico, como se ele fosse um comentarista, não devendo nada a nenhum outro comentarista, não é? Então, aqui é a sessão onde ele vai apresentar propriamente dita a interpretação que ele faz do texto, a explicação do porquê que ele interpreta daquela forma e um diálogo crítico com outros intérpretes do mesmo texto. Note que ao fazer uma exegese, o tipo de comentário que o estudante deve buscar para essa parte são os comentários mais técnicos, os comentários mais densos, mais grossos, aqueles comentários que têm discussões profundas, bem como artigos acadêmicos a respeito do texto, porque os artigos acadêmicos e os comentários técnicos, eles têm discussões num nível muito mais profundo do que comentários devocionais, que também podem ser usados e devem ser usados, não só nessa parte, mas principalmente nas partes finais da nossa exegese, que dizem respeito à aplicação. Qual é a mensagem do nosso texto? Mensagem para a época da escrita, mensagem que Apocalipse 12 transmitiu para aquelas comunidades da Ásia Menor. Essa é a tentativa de nós reconstruirmos o que João quis comunicar, ou o que Deus quis comunicar através de João. Deus para Cristo, que usou o anjo, que falou para João, que mandou para 7 igrejas, como nós vimos no capítulo 1, não é? Qual foi a mensagem do capítulo 12? Eu expresso isso aqui da seguinte maneira. As 7 igrejas da Ásia Menor estavam enfrentando diferentes dificuldades. Algumas precisavam ser encorajadas e outras precisavam ser repreendidas por sua letargia espiritual. Isso é claramente visto ali nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. No capítulo 12, João apresenta um retrato simbólico do mundo espiritual que, explicava o porquê algumas das igrejas, algumas igrejas já estavam sofrendo dura perseguição. Tudo fazia parte de uma guerra espiritual. Havia também um segundo aspecto, né? Então, primeiro, o motivo. João explica o porquê daquela guerra, porquê da perseguição. Segundo, João conforta e encoraja os cristãos que estão sofrendo ou que estão na iminência de sofrimento, de que eles estão no meio de uma guerra, mas que existe uma vitória garantida pelo Cordeiro e pelo próprio Deus. Deus vai proteger a sua igreja. Ao mesmo tempo, existe uma convocação para despertamento espiritual. Aquelas igrejas que estavam espiritualmente letárgicas, que estavam permitindo que o pecado ou heresias adentrassem nelas. Essas igrejas deveriam acordar para o fato de que elas estavam vivendo um momento muito fundamental na história e elas precisavam levar a sério a relação que elas têm com o Senhor Jesus Cristo.
Aqui, então, acaba a segunda parte da exegese, o estudo textual, propriamente dito, onde o intérprete vai usar as mais diversas ferramentas exegéticas, os estudos de forma, estudos retóricos, estudos canônicos reaparecem aqui, as mais diversas ferramentas, análise do discurso, as mais diversas ferramentas são aplicadas ao texto para, então, extrair uma boa interpretação do texto. O método hermenêutico que eu gosto de dizer que eu uso é o método hermenêutico, é um estudo. Olha só, uma coisa tão básica e agora eu esqueci. A interpretação histórico-gramático-teológica informada, histórico-gramatical teológica informada. O teológica, para deixar claro que o que nós fazemos é teologia mesmo, não só é uma análise de um texto do passado, mas é teologia porque esse texto é palavra de Deus. Informada porque nós vamos lançar mão de outros métodos, ainda que eles tenham pressupostos distintos, mas se eles têm alguma coisa de bom a nos oferecer para a interpretação do texto bíblico, nós vamos lançar mão também desses outros métodos, outros teóricos, outros intérpretes, outros exegetas, independente dos pressupostos deles. Nós usamos a verdade como os nossos pressupostos. Terceira parte de do estudo escrito da exegese é o estudo teológico. Por isso, não é? A nossa interpretação ela é teológica. Então, é onde nós apresentamos a atualização da mensagem do texto para a nossa época. Aqui eu escrevi isso da seguinte forma. Deixa eu molhar um pouquinho aqui a garganta. Assim como naquela época, também hoje existem cristãos fiéis que enfrentam grandes dificuldades por causa da sua fé, e cristãos relapsos que precisam ser despertados para que sigam o exemplo dos primeiros. Esse texto carrega uma mensagem de conforto e esperança para os primeiros e uma advertência para os demais. Todos os cristãos são desafiados a ser fiéis em meio às investidas satânicas contra a Igreja de Cristo Jesus. Então, essa é uma atualização dessa mensagem. É claro que o exegeta, fazendo a exegese desse texto, ele teria que expandir isso um pouco. Eu estou apresentando apenas versões resumidas de cada uma dessas partes. Eu gosto muito dessa parte da exegese, a teologia do texto. Eu divido em implicações para a teologia bíblica, implicações para a teologia sistemática, implicações para a teologia prática, porque o texto bíblico ele é riquíssimo e ele sempre terá implicações para a teologia em geral. Então, aqui, nesse primeiro tópico, implicações para a teologia bíblica, o intérprete vai usar a linguagem, os conceitos da teologia bíblica e mostrar como é que esses conceitos da teologia bíblica se relacionam com o seu texto. Claro, aqueles conceitos que se aplicarem ao seu texto. No caso do nosso texto, ele fala muito de história da redenção, não é? Ele aponta para o nascimento, para a ascensão, para a expulsão de Satanás no céu, para a perseguição da igreja. Isso tudo é colocado, então, dentro do padrão da história da redenção nessa sessão, não é? A centralidade da igreja no plano de Deus, da comunidade messiânica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não é? A revelação de Deus como sendo histórica, progressiva, orgânica e adaptável, nas palavras de Gerhardus Voss, não é? Como é que o nosso texto, já no final da Bíblia, como é que ele aponta para esses conceitos da revelação de Deus? Finalmente, é possível encontrar reino, pacto e mediador, como Gerhard van Groningen disse? Ou será que nós temos apenas o reino de Deus, como Walter Kaiser prefere? Quais temas da teologia bíblica que nós encontramos no nosso texto? Sobre o intérprete, ao escrever o seu trabalho exegético, ele vai desenvolver esses temas do texto na linguagem da teologia bíblica. Segunda sessão é na linguagem da teologia sistemática, não é? Então, temas como encarnação de Cristo, ascensão de Cristo, a expulsão de Satanás, o reino celestial de Jesus, mas à medida que a teologia sistemática fala sobre esses temas, não é? Outro tema evidente, escatologia, não é? Então, à medida que esses temas são tratados, cristologia, nosso texto fala muito de cristologia, fala muito de eclesiologia. Então, o autor, o intérprete que está escrevendo esse trabalho exegético, esse relatório de pesquisa exegética, ele vai usar os termos da teologia sistemática para explicar o seu texto. Quais desses temas da teologia sistemática são apresentados no nosso
texto. E, finalmente, implicações para a teologia prática. Então, questões como a esperança e encorajamento no aconselhamento bíblico. Como é que esse texto pode ser usado para o aconselhamento bíblico? Despertamento no... como é que um pastor pode utilizar esse texto para despertar a sua igreja? Como é que esse texto aborda questões relacionadas ao louvor? Extremamente prática essa discussão. Até que ponto aquele cântico pode ser transformado numa música ou pode ser usado como um paradigma para as músicas que nós cantamos hoje em dia. E, finalmente, o que o nosso texto fala a respeito de missões? Cristo é apresentado como o rei que vai reinar sobre todas as nações. Então, o nosso texto tem implicações missiológicas. Então, várias áreas da teologia prática, aconselhamento, missões, educação cristã, várias áreas podem ser abordadas pelo intérprete ao explicar quais são as implicações de Apocalipse 12, ou do texto que ele está fazendo exegese, para a teologia prática. Finalmente, na conclusão, é onde o autor vai repetir a sua ideia exegética, que ele já apresentou lá na introdução e algumas vezes ao longo do trabalho. Aqui ele vai repetir a sua ideia exegética e apresentar a sua conclusão, os principais conclusões, os principais achados acadêmicos ou hermenêuticos ou exegéticos que o autor chegou à conclusão, não é? Uma ideia exegética provisória que eu apresento aqui: embora o diabo tente destruir os planos de Deus perseguindo Cristo e a igreja, Cristo se tornará rei sobre todas as nações e Deus protegerá a sua igreja. Essa é a garantia de Apocalipse 12. O diabo vai tentar derrotar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o intérprete vai apresentar uma lista de referências e aí então está concluído o trabalho escrito, a exegese escrita, a exegese acadêmica. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima aula. Se eu tiver coragem de expor os capítulos ou algum trecho dos capítulos 6 até o 11, uma hora dessas a gente grava mais uma próxima aula. Até mais.